Olha, os atos de racismo e injúria social ganharam evidência nos últimos dias em todo o país com o caso do humorista de Junho, que foi vítima de ataque racista de uma vizinha do condomínio onde mora em São Paulo. Casos que infelizmente se espalham por todo o Brasil. Aqui em Alagoas, nos últimos 10 meses, a OAB registrou 15 denúncias de racismo, injúria social e também de intolerância religiosa. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, Pedro Gomes, advogado, secretário da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo ao L1. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. Vamos começar falando sobre esses números, 15 denúncias registradas na OAB nos últimos 10 meses. É um número considerado baixo. Acredita-se que tem casos subnotificados, não é, Pedro? Com certeza. Boa tarde, primeiramente. Com certeza esses casos são subnotificados, né? Existem algumas pessoas que decidem procurar a delegacia e fazer sua denúncia sem procurar posteriormente tanto o sistema OAB, como também existem numerosos casos de pessoas que sofrem esses casos de racismo, mas por medo, por temer represálias, decidem não denunciar, né, tanto aos órgãos responsáveis quanto ao próprio sistema OAB. Agora, Pedro, qual é a diferença de injúria racial e racismo? Então, primeiramente, cabe destacar que desde o ano passado, o STF decidiu equiparar os dois casos, os dois tipos penais. Apesar dos dois tipos penais eles serem encontrados, um na Lei CAO e outro no Código Penal, o STF decidiu que eles são casos que a injúria racial ele é uma espécie, né, do gênero racismo. Então, diante disso, o STF decidiu que, para alguns fins processuais, tanto a injúria racial como o racismo eles são equiparados, né, para fins de prescrição e de fiança. Os dois são tanto imprescritíveis quanto inafiançáveis. Agora, a diferença entre os casos. A injúria racial, ela pensa mais na pessoa, né? É para uma injúria referente à pessoa. Por exemplo, a gente pode pensar em um exemplo de uma discussão onde uma pessoa, para poder ofender a outra, pensa em adjetivos que possam depreciar de forma racial essa pessoa. Já o caso do racismo, ele é um pouco mais amplo, né? Ele pensa mais em tolher as pessoas em relação à sua cor, né? A sua cor, a sua proveniência geográfica ou a sua opção, orientação sexual. Nesses casos, é como se você pudesse tolher a pessoa de algum direito, seja ele o direito de trabalhar, seja o direito de atender alguns órgãos públicos, seja mesmo o direito de existir, né? Então, o racismo é um pouco mais amplo, porém, em casos concretos, eles são muito semelhantes. Agora, Pedro, muitas vezes as pessoas são desencorajadas a denunciar por conta de que não acreditam de que realmente vai haver punição para aquele caso. O que é que de repente falta em forma da lei para que esses crimes sejam punidos de forma mais severa no caso? Então, infelizmente, a gente vê que a punição que existe na lei, tanto para o racismo quanto para o caso de injúria racial, é uma punição ainda branda, né? No caso da injúria racial, a pena pode chegar até 3 anos, no qual não dá prisão. E já no caso do racismo, pode chegar até 5. Então, a punição por si só ela já é um pouco mais branda. Porém, existem também outros entraves, né? Existe o entrave de você fazer a denúncia na delegacia, né? Que, historicamente, o crime de racismo ele não é visto como um crime de tanta ofensividade, tanta depreciação social. Existe também o entrave dentro da própria justiça também, que também é visto, né, por ter, infelizmente, a gente vê tanto as pessoas, os magistrados quanto delegados, em sua numeroso número, eles são brancos, então eles não sentem esse caso do racismo, né, na sua pele. Hoje em Alagoas a gente tem uma tendência de mudança, né? Hoje a gente tem uma delegacia especializada, a delegacia Tia Marcelina, que fica ali na Mangabeiras, bem como a gente também tem uma vara específica para crimes contra vulneráveis. Então, diante dessa mudança, que é um pouco recente, a gente espera que esses casos e essa apuração, ela se dê a partir de agora de uma maneira um pouco mais célere. E o que é que chama mais atenção nesses casos que você tem acompanhado, esses registros na UAB? Então, os principais, a atenção que a gente mais sente porque esses casos eles acontecem em várias esferas sociais, né? A gente tem casos de pessoas que são tolhidas do seu direito de religião, tem casos de pessoas que sofrem racismo nas escolas, a gente tem casos de pessoas que sofrem racismo durante o seu local de trabalho. Então, eles são de formas muito variadas, né? Mas todos com a mesma questão, né? Pessoas que têm a tendência racista e tentam fazer com que alguém que esteja
legitimamente ocupando o seu espaço, seja tolhido daquele espaço e seja impedido de fazer o que você tem que fazer de direito. E quais são os caminhos para denunciar? Então, o primeiro caminho é procurar a delegacia. Para quem sofreu um caso de tanto de injúria racial quanto de racismo, o primeiro caminho é procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Após isso, a Comissão da Igualdade Racial da OAB está de portas abertas para receber essas pessoas, procurar fazer as denúncias junto à comissão e, a partir de então, diligenciar junto às delegacias para que esse caso se dê de forma ágil. Também é muito importante que tenham testemunhas, que pessoas que veem esses crimes sendo ocorridos, eles possam testemunhar, elas possam ser parceiras contra o racismo, elas possam ter realmente uma atitude antirracista e também ter todo esse tipo de prova. A partir disso, nós da Comissão da Igualdade Racial da OAB diligenciamos junto a delegacias, junto a alguns órgãos públicos, a depender do caso concreto do racismo, para que todos esses casos eles sejam resolvidos de maneira célere e de maneira exemplar, para que fique bem claro que hoje em Alagoas não há lugar para racistas. Tem algum telefone também para denúncia? Sim. Dentro da OAB, nós temos o telefone, o 99104-7116. Esse telefone é o WhatsApp. Então, todas as pessoas que sofreram algum tipo de denúncia de racismo, alguma denúncia, algum crime de racismo, elas podem procurar esse número, podem mandar o seu relato para esse número na OAB, podem mandar também um boletim de ocorrência, que nós vamos atendê-las, vamos marcar algum momento para que essa pessoa possa pôr a termo essas denúncias e, a partir daí, a gente tomar as providências cabíveis. Tá certo, então, Pedro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Eli. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço.